Vereador Ramon Teles, da tribuna. Vou pedir uma parte, um minutinho só, capitão. De imediato, colega. Só para frisar aqui que eu discordo de uma parte do que o vereador Eloy Friso falou antes. Ele falou que esse debate é inócuo, ele é um debate que deveria ser secundário. Na verdade, eu acredito que todos os debates são válidos e tudo que foi prometido em campanha tem que ser debatido aqui nessa casa. A gente foi eleito para debater. Se elegeram prometendo pista de corrida, parque automotivo, parque rural, a gente tem que cobrar o que foi prometido aqui. E o vereador Caleb falou aqui também sobre propostas e sobre diálogo. Eu gostaria de dizer, presidente, que deixar mais claro, não preciso, pelo meu número de processos, deixar claro aqui o quanto eu vou discordar da esquerda, da bancada do PT, da bancada do PCdoB, e os próximos anos serão de enfrentamento e muitas brigas ideológicas aqui. Mas dizer para o vereador Caleb que é um desrespeito o momento que o vereador presidente dessa casa, as pessoas gostando ou não, ele é o presidente, ele representa o legislativo, o prefeito não quis receber. Qual a prioridade para ontem não receber o presidente dessa casa, que também tem uma representação de um poder que é o legislativo? Então aqui já achei um desrespeito lá na questão do balonismo e aqui novamente dizer que mais do que nunca eu me solidarizo aí com o presidente dessa casa, que deve ser, sim, respeitado enquanto ele estiver aqui, porque amanhã depois pode ser um do meu partido que está ali ou do nosso lado. Então, que o prefeito receba, porque aqui a gente recebe as demandas do povo e a gente deve ser, sim, respeitado. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu acredito que antes da gente pessoalizar o debate, nós devemos trazer soluções para Caxias do Sul. E nós estamos enfrentando um problema de uma greve, uma possível greve, estamos em estado de greve da educação e, de todos os servidores, de todo o serviço público, perdoe. E nós vemos o vice-líder do governo, aquele que representa o governo nesse momento, porque o líder não está aqui, ele é o governo, ele é o executivo aqui na Casa do Povo, ao invés de propor uma solução para o encerramento desse estado de greve, ele vem atacar um vereador com mentiras, com calúnias. Não sou formado em direito, no entanto, eu sei que quando você acusa alguém, você tem que produzir provas. E isso é comum no mandato deste vereador, Wagner Petrini. Ele não conhece as coisas. Se ele deu um prêmio para um cara que estava em prisão domiciliar sem saber que ele era bandido, ele premiou. E por isso que ele está bravo comigo. Porque eu, como capitão do Exército Brasileiro, sou representante dos militares, da população de bem, daqueles que pagam seus impostos, não roubam a sociedade, não roubam a sociedade, não matam pessoas. Eu represento esse povo. E eu fiz uma nota de repúdio. E aqui eu vou ler minha nota de repúdio. E eu fiz com toda a educação possível. Eu não ataquei com palavras de baixo calão. Aqui eu vou ler a nota de repúdio que eu fiz. O vereador Capitão Ramon, por meio desta, manifesta publicamente seu repúdio à entrega do prêmio Caxias ao senhor Jason Pereira Festugato, realizada no último dia 8 de maio na Câmara de Vereadores. Ressaltamos que não compactuamos com a concessão em homenagens a indivíduos cuja conduta não representa de forma incontestável os valores éticos e morais da sociedade. O Prêmio Caxias, por sua história e relevância, deve ser destinado apenas àqueles que apresentam conduta ilibada, postura exemplar e efetiva contribuição com a sociedade caxiense. Ao permitir tal homenagem, coloca em risco todos aqueles que já receberam esse prêmio. E eu não coloquei o nome do vereador. Não coloquei, de modo a proteger, tanto que depois até o próprio jornal Pioneiro publicou uma nota, e todos os outros jornais publicaram uma nota. E aí o que ele disse? Eu não sabia. Está aqui. Eu não sabia que ele estava em prisão domiciliar, eu não sabia do histórico dele. Sabe quantos homicídios? 4 homicídios.
Eu espero que ninguém nunca tenha tido alguém assassinado da sua família ou alguém assaltado. Nunca passe por isso. Isso é horrível. Você tem a sua honra levada ao chão e você não pode fazer nada. E aí, ele vem aqui me atacar e dizer o seguinte, que eu ganho 20 mil reais. Vereador, o senhor deveria consultar no portal da transparência, é público, qualquer um pode consultar lá, o meu nome, Ramon de Oliveira Teles, pode consultar lá no portal da transparência. Para quem não sabe, eu sou servidor federal e eu abandonei o meu concurso público, assim como todos os senhores que estão aqui presentes, eu abandonei meu concurso público. Não é questão de ordem, presidente. É diferente do servidor municipal. Só um minutinho, vereador Ramon Teles. Não temos quórum, presidente. Por favor, vamos fazer uma verificação de quórum. Eu solicito aos vereadores e vereadoras que registrem a sua presença no terminal eletrônico. Por favor. A vingança é um prato que se come cru. Terei minha oportunidade, vereador. Verificação de quórum. Não abriu a votação. Já vai abrir a votação, por favor. Rodrigo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo aqui ou o Cristiano? Receberam uma ligação, alguém ligou chorando e saíram da sessão. Muito bom. Ao invés de gastar 3 milhões com o terreno... Só um minutinho, vereador Ramon. Quantas escolas... Estamos em verificação de quórum. Quantas quadras? Estamos em verificação de quórum. Verificação de quórum. Para manter a sessão, nós precisamos de 8 vereadores. Se não tivermos 8 vereadores presentes, a sessão vai ser encerrada. Presente, presidente. Vereador Andressa Malman, presente. Tem que ser no terminal, presidente. Consegue registrar. Como? Eu solicito, vereadora Estela. Obrigado, vereadora. Vereadora Rose Frigeri. No terminal eletrônico, a sua presença, vereadora. Obrigado, presidente. Continuando? Posso continuar? Encerrado o registro dos votos, encerrado o registro de presenças. Estão presentes esse presidente vereador Lucas Carenhato, vereador Andressa Malman, vereador Bortola, vereadora Daiane Melo, Estela Balardim, Iago Morandi, Rose Frigeri e Wagner Petrini. Ausentes, vereador Aldonei Machado, Andressa Marques, Caleb Garbim, vereador Ramon Teles está na tribuna, mas por uma questão regimental não pode votar. Vereador Libardi, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Sandra Boneto, Sandro Fantinel e Cristiano Becker. Destaco, vereadora Marisol Santos, vereador Juliano Valim, Sandro Fantinel, Andressa Marques e Edson da Rosa em representação. Segue da tribuna, vereador Ramon Teles. Obrigado, presidente. Então aqui, eu gostaria de estar propondo uma solução para a educação, mas nesse momento eu peço desculpas a todos os servidores, enfim, eu vou ter que me justificar, porque eu fui citado e foi falado que eu ganhava 20 mil reais por mês. Então tá aqui, senhores, eu passei no concurso público, o meu salário era, aqui o vereador falou que era 20 mil reais, o meu salário era R$ 10.623. Esse era meu salário como servidor federal. Está aqui. Eu abandonei o meu concurso, é muito diferente dos servidores municipais, que enquanto estão eleitos, eles pausam a sua carreira, depois retornam. Não, eu abandonei. Por esse motivo, eu fui para a reserva compulsória do Exército. E hoje, qual é o meu salário? Está aqui, ó. R$ 1.790. É isso que eu recebo por ter contribuído por 14 anos. 14 anos contribuindo. 1.717 por mês e hoje eu recebo 1.790, tá aqui. Então, aqui eu digo ao vereador, olha o que ele poderia propor. Eu sou professor de educação física,
E ao invés de ter gasto 3 milhões de reais para construir uma pista que hoje não dá para construir, eu teria construído 6 quadras cobertas. 6 quadras cobertas. Inclusive, eu convido este vereador que me citou a visitar as escolas. Eu estou indo visitar as escolas. Já visitei 9 escolas e eu quero visitar todas as escolas. Até o final do meu mandato, eu vou visitar todas as escolas. Eu quero ter as demandas. E sabe qual é a demanda, vereador? Parquinho. Poderíamos construir, sabe quantos parquinhos? 60 parquinhos com 3 milhões. E aí, o executivo, capitaneado por este vereador que me citou, vai lá e investe 3 milhões de reais em um terreno inservível, que nada mais serve para ter terra e mato. E será que não foi feito o estudo? Não, obviamente não, porque ele sempre acusa, ele sempre faz antes de agir, ele não pensa. E aqui é a Casa do Povo, nós temos que pensar antes de agir, porque esse é o dinheiro do erário, é o dinheiro público que está indo pelo ralo. Então, como líder do governo, traga propostas para melhorar. Ao invés de atacar os vereadores, vamos melhorar o serviço, vamos propor melhora para a população. Os servidores estão precisando de valorização. E não é só o salário. É o professor tendo que fazer festa junina, é o professor tendo que fazer rifa, fazendo as tripas do coração para conseguir levar a educação, e ele tem uma série de documentos para entregar, e aí, ao invés de propor uma melhora, e o servidor como um todo, ao invés dele, como líder do governo, falar para o governo, traga 409 para votar, não faz isso. Não faz isso. E aqui, ele vem dizer que é filho de pedreiro. Eu sou filho de cabeleireiro. Minha mãe é uma vendedora. Eu tinha tudo para ser um cidadão que trabalha numa empresa. Eu tinha tudo para ser. Eu não fui porque alguém acreditou em mim. Eu estudei em colégio público a minha vida inteira. No colégio estadual imigrante, está aqui minha professora. Eu estudei em colégio público. E aí o vereador vem aqui me acusar por eu ter logrado êxito e passado em um concurso público federal que deveria ser motivo de orgulho. Alguém representando que é possível um jovem de classe média baixa ter passado no concurso público, ele vem me acusar. E nada aqui contra quem tem estudado em colégio particular, nada contra. Eu não tive essa oportunidade, minha família é humilde. Nunca faltou comida, graças a Deus. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Nunca faltou comida lá em casa. Mas tudo foi por mérito e esforço meu. E aí ele vem aqui me acusar, sem produzir provas. Isso é um desrespeito. É um desrespeito com este vereador e é um desrespeito com a cidade de Caxias do Sul. E sou de oposição. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o prefeito e falei, prefeito, vamos resolver. Temos que resolver essa situação. Eu não quero tacar fogo na cidade, porque eu moro em Caxias do Sul, eu quero a solução para Caxias do Sul. Não é porque eu sou de oposição que eu quero ver tudo estragado, não. Pelo contrário, eu queria que tudo fosse bem, mas não está tudo bem. Para concluir, vereador. Concluído. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente, com a palavra vereador Edson da Rosa.